estava falando se esse ponto não ajuda muito. Eu tenho a impressão que, pelo que aconteceu na partida, até teve um momento que a torcida vaiou. Você me corrija se não for verdade. E aí a torcida apoiou. E esse empate, apesar de ser um pontinho só, que o Fluminense abre para a zona do rebaixamento, acho que moralmente foi muito bom. Acho que o fato de estar fora da zona do rebaixamento já estava, mas está um ponto acima de um jogo difícil como esse contra o Fortaleza. Acho que a torcida acabou saindo satisfeita. Tô certo ou tô errado? Boa noite. É um misto de sentimentos, viu, Edu? Boa noite para você, boa noite para o Elton, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, porque sim, nós tivemos aí uma grande alternância de sentimentos essa noite aqui no Maracanã. Primeiro, é importante informar o público presente, né? 37.969 torcedores. Quase a expectativa que o próprio Fluminense tinha estabelecido quando anunciou a promoção de ingressos. Alguns setores aqui do Maracanã hoje custaram R$5. O setor norte, né? Que é mais culturalmente ocupado pelos torcedores do Flamengo, tinha lá uma parte bem preenchida pelos tricolores. Então havia uma expectativa de um bom público. Ele quase foi alcançado, né? Quase que a meta estabelecida foi alcançada. Mas ao longo do jogo, o que nós vimos foi uma oscilação de sentimentos. Uma torcida que apoiou bastante no primeiro tempo. Quando o Fluminense toma o gol de empate, faz 1-0 com 10 minutos e toma o gol de empate com 18 minutos, o apoio continua incondicional. Mas começam as vaias para cima do Martinelli, que é quem disputa a bola com o Martinez, perde essa disputa na intermediária e desse lance tem origem o ataque, né, do Fortaleza, do cruzamento do Lucero para o gol marcado pelo Moisés. Então o Fluminense continua tendo, como o próprio scout do jogo mostra, mais posse de bola, atacou mais, ocupou mais o campo de ataque, mas outra vez uma jogada rápida em velocidade, aliás, característica desse Fortaleza do Vojvoda, né? É um time que quando recupera a posse de bola na intermediária, chega com muita gente e muito rapidamente ao terço final. O Moisés inverteu para o Marinho, que contou com a colaboração do Thiago Silva, que tropeçou e até o monstro chegou a ser vaiado pelos torcedores depois desse segundo gol do Fortaleza marcado ainda no primeiro tempo, decretando a virada. O Fluminense vai para o vestiário vaiado pela torcida, mas volta aplaudido. E aí o técnico Mano Menezes começa a fazer algumas mexidas, né? Com 12 minutos ele tira o Cauã Elias, que fez um jogo muito ruim, errou praticamente tudo que tentou para a entrada do Cano, que mais à frente viria a ser o herói para o Flu desse empate, tirou o Lima e colocou o Kevin Serna. E mais à frente tirou o Keno e colocou o Renato Augusto. O Fluminense ficou com muita gente voltada para o ataque, com tendência de construção de jogo, sufocar mais o Fortaleza, que por outro lado teve uma série de contra-ataques e desperdiçou pelo menos uns 3 contra-ataques em condições amplas, cristalinas, para poder fazer o 3-1. Não fez, tomou. Grande jogada do Samuel Xavier pelo lado direito, 39 minutos, cruzamento, o Renato Augusto escorou e o Cano no segundo pau fez 2-2. Pelas circunstâncias do jogo, vai ter gente no Flu comemorando esse ponto ganho, porque parecia uma derrota encaminhada. Mas pelas circunstâncias do campeonato, podemos até considerar que o resultado é lesivo para ambos, né? Porque agora o Fortaleza fica a 5 pontos do líder Botafogo, fica mais distante na luta pelo título, e o Fluminense, sim, sube uma posição, agora é o 15º, está com 38 pontos, mas muito longe de estar assegurado na primeira divisão do ano que vem. Não sabemos se teremos zona mista no Fluminense, daqui eu vou direto para lá para saber se algum jogador vai falar, teremos sim as coletivas dos técnicos. Agora, respondendo mais uma vez a sua pergunta, dá para dizer que tivemos aqui um misto de sentimentos. Teve torcedor vaiando e teve torcedor aplaudindo. Edu. Tá bom, Rafa. Boa continuação de trabalho para você aí no Maracanã. Já já a gente restabelece o contato. Bom, o Fluminense que tem confrontos com adversários diretos, né? O primeiro deles, exatamente no Maracanã, novamente, contra o Criciúma na terça-feira. Então, é briga direta para escapar do rebaixamento, né? Porque o Criciúma abre a zona do rebaixamento com 1 ponto a menos. São 37 contra 38 do Fluminense. Ô, Elton, então foi um jogo, assim, muita alternância mesmo. A gente viu, teve um momento em que o Fortaleza talvez perdeu muitos lances, né? Teve a chance de ampliar o placar. E quando estava 2-2 também teve um gol anulado ali numa jogada do Breno Lopes, que acabou ali, um gol de letra, a gente até viu nos melhores momentos, o gol acabou anulado por impedimento bem marcado. Era claro o impedimento. Mas muita alternância no jogo, né, Elton? Esse ter tido mais a bola, a gente viu na tela os números, era uma estratégia do Fortaleza que o Fluminense tivesse mais a bola. Era natural isso, e a gente falou aqui ontem que o Fortaleza fora de casa joga dessa forma. E o retrato dos gols, né, ilustra muito bem, né, o que é esse Fortaleza como visitante. Então, o Fluminense, logicamente, precisava ter um pouco mais de volume no campo de ataque
tendo essa posse da bola, tendo mais jogadores, mas sentia dificuldades nessa formação do Fortaleza, que muitas vezes baixava com linha de 5, né? O Vojvoda colocou o Tite protegendo o lado esquerdo, porque o Mancuso foi uma espécie de ala. Do lado direito, o Brites fez a função de um falso lateral direito, mas era um terceiro zagueiro, porque o Marinho muitas vezes ajudava também a fechar uma linha de 5, e o Kusevich jogando como um líbero. Então o Fluminense teve dificuldade de entrar na área, mas a gente imaginava, né, que isso fosse acontecer. O 1 contra 1 sempre acaba sendo o fator fundamental para abrir uma defesa. E foi o que o Keno fez, né, uma jogadaça do Keno, jogada individual que conseguiu abrir a defesa do Fortaleza. E o Lima, ex-jogador do Ceará, né, rival do Fortaleza, acabou fazendo o gol. E foi uma estratégia do Mano também, já pensando nessa formação do Fortaleza, ter mais um jogador com características ofensivas no meio campo, né? Ele colocou o Martinelli como primeiro volante e o Lima era quase que um meia, né? Ali auxiliando o Ganso e muitas vezes aparecendo na área como um atacante, porque tinha 2 jogadores bem abertos justamente para abrir a defesa do Fortaleza, o Arias por um lado e o Keno por outro. Mas aí, esse time com muita gente no campo de ataque também cede contra-ataque para o Fortaleza, que é como o time gosta de jogar muitas vezes, né? E o Marinho conseguiu fazer um gol, aliás, antes, né, o Moisés aparecendo para fazer um gol também numa jogada de transição rápida. O Marinho no 1 contra 1, que nem chegou, não necessariamente foi um contra 1 contra o Thiago Silva. Aí a gente viu, vocês retrataram muito bem, o Thiago Silva tropeçando e o Marinho trazendo para a perna esquerda para fazer o 2-1. Mas aí o segundo tempo a gente viu o Fluminense de novo com esse retrato de ter mais a bola e o Fortaleza diminuiu a sua intensidade. Acho que até a tentativa do Vojvoda em deixar o time um pouco mais defensivo para se armar nos contra-ataques, porque o Breno Lopes entrou no lugar do Moisés e o Pikachu entrou no lugar do Marinho, são jogadores com características diferentes. O Breno Lopes é sim um jogador de atacar espaço, mas tem menos velocidade e menos 1 contra 1 que o Moisés. E o Pikachu é um cara mais construtor, e aí o Fluminense continuou tendo a bola no campo de ataque, sem espaço, mas conseguiu fazer o gol de empate com o Cano. Você citou o Moisés, né, que dividiu águas, o Marinho, que o nome vem do mar, e o Cano também tem relação com água, né? Acabou aí o Cano fazendo o gol de empate, de novo salvando o Fluminense, né, em gols no final. O Cano que viveu um jejum, viveu lesão, voltou, acabou marcando um gol recente, mas vive essa oscilação ainda na reta final da temporada e acabou sendo importante para esse ponto. Você falou, Edu, sobre a questão anímica, que o Fluminense terminou melhor e acabou sendo um empate talvez com um gosto um pouco doce, mas olhando para o campeonato foi um resultado muito ruim. Para o Fortaleza também acabou sendo uma frustração de um time que vencia até os 40 e poucos do segundo tempo e encostava no Palmeiras, encostava no Botafogo e perde 2 pontos, né, nessa briga pelo título. Mas soma 1 ponto fora de casa pensando em G4, pensando em ficar entre os 3 melhores e ainda sonhando, né, quem sabe com tropeços dos seus rivais acima, com o título brasileiro, que ficou mais difícil com esse resultado, obviamente.